É, atrativo. O Michael gostava muito de crianças, né? Exatamente. Inclusive, as maiores polêmicas da vida dele foi por Em conta relação a disso, né? isso, né? Porque algumas crianças falaram ali que o Michael abusava delas e tudo mais, daí se pintou ele como o pedófilo, né? Exatamente. O Michael, ele disse que ele sofreu muito por conta dessa questão Eu da estigma da acredito. pedofilia. Assim, ele Eu foi um acredito. sofrimento que, na verdade, a fase de declínio na vida dele até a morte foi por conta dessa acusação. E interessante, né, que você vê assim o relato dos filhos. Não sei. Eu realmente, talvez tem gente que fala, talvez você seja ingênua, né? Mas eu não acredito. Você não acredita que o Michael Jackson Não acredito. Eu acho que o Michael tinha uma coisa tão infantil também, porque ele tem uma história muito traumática sim, de pai, de criação. É, eu acho que ele, em algum momento, ele quis. Ele tinha aquela coisa de reviver aquela infância. sim. Ele não reviveu a infância com adulto, né? Eu não sei, ele me sempre passou uma alma delicada. Tanto que você vê que ele foi definhando a partir dali, a Sim. ponto de tomar Propofol para dormir, né? Uhum. Um anestésico que se usa em cirurgia, né? Eu acho que aquela angústia corroeu, porque se ele fosse essa pessoa tão que falam, nesse aspecto, né? Não estamos falando no aspecto genial do, do cantor, do Hum. compositor, do artista, ele não sentiria culpa. É, Entendeu o que eu tô falando? é. Eu acho que quando você, se algum crime que você comete é exposto dessa forma, o sentimento é Dessa mais de gravidade. vergonha e não de injustiça. O Michael sentiu um sentimento de De injustiça. injustiça, né? E ele ficou tão descoordenado, né? Aquela vez que ele foi para o tribunal de pijama, com um guarda-chuva, você via que ele estava fora, assim, É. né? Eu acho que para ele aquilo era, que é isso? Que surreal é esse, né? Que coisa é O essa? Michael, ele tem uma frase que ele diz assim: não adianta o que eu digo, porque eles optaram por Exatamente. acreditar que eu sou isso. Então não adianta o que eu faço. Eu Eles acho muito. escolheram acreditar que eu sou isso. E ele falava no diário que ele tinha, ele escrevia por que, que eles estão fazendo, de forma muito Exatamente. infantil mesmo, por que É que estão isso fazendo que eu isso tô falando. comigo? Pode Por ser que que que. eles não acreditam em Eu mim? não sei sua opinião, Felca. Eu acho que não era, não. Também acho que Eu não. acho que o Michael, ele tinha uma talvez uma síndrome de Peter Pan. Sim, Ele era um sim. cara que ele queria ficar revivendo, ele queria viver uma infância que ele não teve. Também E acho. daí teve aquelas questões que você vê um homem adulto fazendo isso é completamente questionável e completamente esquisito. Que ele fazia, tipo, festinha do pijama com as crianças. Que Isso, isso. ele dormia na. É como a criança. É muito comum a criança chamar pra dormir em casa. Ah, Isso. vem dormir em casa, vamos jogar videogame, vamos tomar sorvete. E ele fazia isso com crianças, Sim. mas eu não acho que ele tinha uma perversão, uma Eu, filia. eu também acho que não. Eu E se acho a que era uma gente for cabeça ver, mal eu resolvida ali, acho, né? exatamente isso, uma cabeça parada no tempo, que quando pôde, criou a Neverland, né? Sim, É, eu acho, por exemplo, se a gente for ver os grandes, é tão diferente. Porque eles não têm o menor constrangimento, não têm a menor culpa, pelo contrário, né? A CPI mostrou isso, uhum, que os primeiros são pais, padrastos, avós, pessoas muito próximas. Eles defendem um discurso. Eu vi um pai falar, tipo assim, mas se alguém ia comer, que fosse eu primeiro. Que nojo. Vamos mandá-los pro inferno e assunto encerrado.